Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de setembro de 2025. A Rússia ataca a OTAN e táticas ucranianas interrompem avanços russos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Peço a todos também que estão assistindo, deem um like para fortalecer o canal perante o YouTube, que vai distribuir mais para mais pessoas assistirem o vídeo. Conto com vocês. Compartilhem com suas redes sociais, passem para o maior número possível de pessoas, seja no Facebook, seja nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, etc., que assim mais pessoas vão assistir e fortalece o canal também. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a Rússia atacou a OTAN, né? E, na minha opinião, isso não pode mais ser ignorado pelo Ocidente, não pode mais ser ignorado pela Europa, não pode ser, e aliados, não pode ser mais ignorada pelos Estados Unidos da América e etc. E os aliados da Ucrânia devem se unir para impor sanções dolorosas ao regime de Putin, porque esse ataque é, sem dúvida nenhuma, uma extensão do ataque na Ucrânia. A Rússia está testando a OTAN, se a OTAN de fato vai fazer alguma coisa contra eles. E ela fez esse primeiro ato, a Rússia, eu digo, direto de agressão militar contra a OTAN na manhã de quarta-feira. No caso, ontem, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que um número enorme de drones russos violou o espaço aéreo polonês durante a noite. A noite, na realidade, foi de madrugada, que foi de manhã, e um desses drones foi encontrado em Sosnowiec, uma vila no leste da Polônia, localizada a 40 quilômetros da Bielorrússia. Diversas localidades, esses drones foram abatidos, né? Graças à coordenação aérea conjunta entre a Polônia e os aliados da OTAN, a ameaça representada pelos drones russos foi rapidamente neutralizada. O aeroporto internacional de Chopin, de Varsóvia, fechou para voos e decolagens e receber voos também, e reabriu horas mais tarde. Foi reaberto e os voos retomados. No entanto, um clima de inquietação está permeando a Polônia e todo o flanco leste da OTAN. Prevendo novos ataques russos, a Força de Defesa Territorial da Polônia reduziu o tempo de apresentação de soldados nas províncias do leste da Polônia para 6 horas. Todos os militares foram chamados para suas bases, para seus quartéis, e com um prazo de 6 horas para se apresentar. Ou seja, a Polônia está de sobreaviso. E agora é importante destacar que eles falam aqui, perdão, que todos os drones foram abatidos, né? Abatidos, mas há prejuízos. Algumas casas, não nas grandes cidades, mas em vilas, foram atingidas por esses destroços e provocaram, não incêndios, mas provocaram destelhamentos, por exemplo, né? Coisas assim. Ou seja, houve prejuízos para a população civil, apesar de não ter havido vítimas, pelo menos até o momento que eu estou fechando esse vídeo, né? E também não houve mortes. Com certeza mortes não houve, né? Na realidade, os russos estão testando a OTAN, mesmo porque a Polônia, segundo os próprios russos já confirmaram, é um dos alvos, no caso da invasão da Ucrânia, fosse bem sucedida e eles iriam para a frente dentro da Europa. Esse estado de alarme na Polônia de chamar as tropas é justificado para dentro dos quartéis, né? Ele é justificado, embora a Ucrânia Ocidental tenha sido amplamente poupada das piores atrocidades da invasão russa. Os esforços russos para expandir as linhas de frente se arrastaram para o conflito. No caso, a Polônia estão arrastando. Lviv, que é a quinta maior cidade da Ucrânia, localizada a apenas 64 quilômetros da fronteira com a Polônia, tem sido alvo de bombardeiros regulares de drones russos e também de mísseis, né?
de mísseis russos. A Polônia foi forçada a acionar seus jatos por precaução inúmeras vezes na madrugada de quarta-feira. E agora precisa tomar essas medidas contra uma ameaça real, ou seja, os russos de fato entraram para bombardear a Polônia. Não há nenhuma dúvida disso, na OTAN ninguém tem dúvida disso, e o governo polonês e os poloneses também não têm nenhuma dúvida disso. E note-se o seguinte, em Lviv, que eu fiz questão de citar aqui, onde a guerra não é tão violenta como lá no leste da Ucrânia, no sul da Ucrânia, ou no nordeste da Ucrânia, ela já fez vítimas. Os mísseis e drones russos já fizeram vítimas de morte e muitos feridos também nesses ataques. A retórica que emana da imprensa, da mídia, na Rússia, que é rigorosamente controlada pelo ditador e os ultranacionalistas russos, sugere que novas agressões à Polônia são esperadas. Depois desse ataque, a mídia russa repercutiu na data de ontem que a Polônia deverá esperar novos ataques. E em fevereiro de 2024, o âncora do canal Rússia 1, Vladimir Solovyov, é um cara assim, ele tem um estilo louco de apresentação na televisão russa, talvez vocês já tenham visto, e ele é muito pró-ditador da Rússia, e ele já naquela data ele advertiu assustadoramente que a Rússia não hesitaria em destruir cidades polonesas num instante. Falou isso, justamente porque a Polônia estava apoiando e ainda continua apoiando bastante a Ucrânia. Os apelos apocalípticos do chefe do Conselho de Política Externa e de Defesa, Sergei Karanganov, por uma escalada nuclear russa, colocaram a Polônia na mira. E segundo esse Sergei falou, E já o ano passado também que isso foi repercutido. Então existe um problema muito sério que a Europa tem que se preocupar. Na minha opinião, isso é um desespero por causa que a Rússia não está tendo nenhum avanço concreto, nenhum alvo estratégico, nenhum alvo econômico está sendo tomado e eles estão tendo muitas baixas e já perderam muitos militares, mais de 1 milhão, já está chegando, beirando a 1.100.000 homens, cujas baixas são notificadas no teatro de operações. Em termos dos objetivos de longo prazo da Rússia, estamos atualmente numa encruzilhada, na minha opinião. O cenário mais provável é que o presidente da Rússia esteja usando essa escalada para intimidar os países europeus e impedi-los de impor sanções que poderiam ser paralisantes e compromissos de manutenção da paz no pós-guerra. E mesmo agora, durante a guerra, por ele não se alinhar para fazer um cessar-fogo, um mínimo cessar-fogo, e também depois negociar um plano de paz. Isso se alinha ao uso anterior de ameaças nucleares pela Rússia, a sua postura temerária em torno da usina nuclear de Zaporizhia. Ela não quer perder, a usina em Zaporizhia não está funcionando, mas ela ameaça que ela poderia explodir aquela usina, que a radiação iria para a Europa inteira e para a Rússia também. Por causa disso, eu acho que eles não são loucos de fazerem isso, são loucos de fazerem as ameaças. E também o míssil Oreshnik, que acabou não funcionando na Ucrânia, mas ele usa ele como exemplo para dissuadir novos apoios à Ucrânia, para que não haja mais apoios à Ucrânia, e também, segundo consta, parece que há suspeitas de que esse Oreshnik está instalado na Bielorrússia. No entanto, permanece a possibilidade da Rússia esteja nos limites das garantias do artigo 5 da OTAN. Liderados por Karaganov, os linhas duras em torno de Putin frequentemente argumentam que o artigo 5 não vale o papel que está escrito. O próprio Putin já chegou a dizer isso. A desconsideração anterior do presidente Donald Trump da necessidade de proteger membros da OTAN, como Montenegro, é a abordagem condicional à assistência e segurança que alimentaram esses argumentos. Agora, no entanto, após esse ataque com drones, ontem o presidente Donald Trump já se manifestou e garantiu que vai proteger qualquer quilômetro da OTAN que esteja invadido pela Rússia. Como a Rússia já está usando bloqueios de GPS,
cortes de cabos submarinos e ataques cibernéticos desestabilizadores contra os estados bálticos, ela pode estar tentando determinar a potencial resposta da OTAN a uma nova guerra de agressão no flanco oriental. Se for esse o caso, o Trump está enviando à Rússia, ele enviou, precisamente os sinais errados, na minha opinião. A declaração dele ontem foi o contrário, parabéns ao Trump, mas anteriormente ele fez um sinal contrário. Ele disse que vai haver uma redução do programa Seção 333, ou 333, do Pentágono, que ia privar os estados bálticos de centenas de milhões de dólares em assistência de segurança a partir do final de 2026. Em resposta a essa notícia, a chefe da RT, que é um outro canal estatal da Rússia, Margarita Simonian, muito ligada ao Putin, e gracejou, inclusive, sobre isso, alegremente. Isso aconteceu esse ano, essa declaração do Putin, do Trump, porque ele assumiu esse ano, Aí ela disse: dormimos mais tranquilos com o tamanho do exército da Estônia caindo de 11 para 8. Putin tem um longo histórico de subestimar severamente a determinação ocidental e subestimar as capacidades ofensivas da Rússia. Novas ações que incentivem essa linha de pensamento correm o risco de uma repetição da invasão da Ucrânia em território da OTAN. Em resposta aos ataques de drones russos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que a pausa nas sanções já dura muito tempo e que uma resposta forte é necessária dos aliados da Ucrânia. Zelensky está absolutamente certo e as sanções de fim de ultimato de Trump contra a Rússia não podem chegar antes. Enquanto isso, as táticas ucranianas deixam Putin e o ministro da Defesa russo infelizes. Inclusive, eles estão numa queda de braço, principalmente o ministro da Defesa, Andrei Belousov, ministro da Defesa da Rússia, numa queda de braço com os generais. E a situação na frente de batalha, no teatro de operações na Ucrânia, é difícil e a natureza dos combates não mudaram significativamente. A Rússia não está conseguindo fazer avanços. Surgiram informações que as unidades do exército russo estão sendo reagrupadas e rotacionadas, para realizar a próxima etapa das tarefas e tentar cercar Constantinopla, que eles já estão tentando fazer isso praticamente há um ano, e Pokrovsk há mais de um ano e meio, bem como Siversk. Ao mesmo tempo, as forças armadas ucranianas encontram uma forma eficaz de se opor às táticas russas de atacar um grande número de soldados em pequenos grupos de assalto. Tudo isso causou um escândalo no Ministério da Defesa da Rússia. O ministro da Defesa russo está descontente com generais que lideram as batalhas, mas não tem infligido grandes baixas e grandes avanços na Ucrânia, pois eles não conseguem cumprir os desejos do ditador da Rússia, Vladimir Putin, no campo de batalha. Isso está causando tensão no Ministério da Defesa da Rússia. A mídia russa noticia com entusiasmo os sucessos em Kupiansk. Recentemente continua. No entanto, ela afirma que o grupo russo capturou quase metade da cidade. No entanto, por algum motivo, isso não se reflete nos mapas operacionais e na imprensa e na realidade no terreno, na imprensa internacional e na realidade do terreno. Pelo contrário, as informações claras e verdadeiras já da semana passada e constatadas praticamente todos os dias, os russos recuaram de Sobolevka e Mirnoye, que precisariam estar ali para chegar até Kupiansk. Na vizinha Kondrashovka, que está mudando de mãos, os combates ferozes continuam. A logística russa nos subúrbios da região é realizada por um corredor bastante estreito em Golubovka. Com sucesso variável, os grupos ocidentais de sabotagem e de reconhecimento da Rússia tentam penetrar na cidade. No entanto, não têm conseguido, não têm tido sucesso, e os seus ataques todos contra Kupiansk têm sido interrompidos pelo valente, bravo e resistente exército da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.